É possível que você nunca tenha ouvido falar de Romanos 11:36 como você vai ouvir aqui hoje. Depois de estudar todos esses 11 capítulos onde Paulo fala a respeito da salvação, você vai ver que conclusão realmente Paulo faz no capítulo 11. Então, bora pro texto. Bem, hoje nós vamos falar aqui de Romanos capítulo 11 e eu segui as mesmas estruturas aqui do texto, as mesmas estruturas de estudo, mesmas técnicas. E vamos começar então pela divisão do texto. E na divisão do texto eu separei aqui 6 divisões. Esse é um texto um pouco mais extenso. Teriam algumas divisões a mais aqui até, se a gente fosse ser um pouco mais minucioso, mas eu preferi ficar somente com essas 6. E são elas, versículos de 1 a 5, fala que Deus não rejeitou o seu povo escolhido. Ok? Versículos 6 a 10 fala que a maioria do povo está endurecido. A maioria do povo, deixa eu colocar aqui, de Israel. Ok? Que é o povo escolhido de Deus. Deixa eu também deixar claro aqui. Israel. Versículos 11 a 15 diz que o endurecimento de Israel possibilitou a salvação dos gentios. Ok? Versículos 16 a 24. A graça de ser povo de Deus é pela fé. Aqui já povo de Deus, tanto Israel como gentios, ok? Tanto judeus como gentios. Versículos 25 a 32, o chamado misericordioso de Deus, ali Paulo fala sobre isso, e no versículo 33 a 36, Paulo faz um epílogo de toda a tese a respeito da salvação que ele vem trazendo para nós desde o capítulo 1, verso 16, se eu não me engano. Desde o capítulo 1, verso 16, Paulo começa uma tese a respeito da salvação e ele vem vindo, conforme a gente vem demonstrando aqui. Bom, e no final desse capítulo ele traz esse epílogo aqui pra gente sensacional. Sensacional. Simplesmente é um dos textos mais lindos da Bíblia e não só porque ele tem uma beleza em si, mas quando você entende ele no decorrer de todo o livro de Romanos e você chega aqui e você lê isso, você fala, uau, o que é isso? O que está... Como Paulo chegou a essa conclusão? Que demais acompanhar essa jornada de Paulo. Bom, vamos lá então. Interessante da gente perceber aqui em todo o texto, ok? Que Paulo está tratando sobre o quê? E aí eu coloquei aqui nos termos a observar, termos para termos atenção. Paulo está falando sobre a questão de ser povo de Deus, ok? E com certeza ele está falando dos judeus. Deixa eu colocar os judeus aqui primeiro. Errei aqui. Os judeus, ou Israel, e os gentios. Então atente sempre a esta questão, a esses termos, a estes usos que Paulo está fazendo aqui do termo povo, no caso povo de Deus, e aí judeus, Israel, ou gentios. Quando Paulo fala sobre o povo de Deus, se referindo aos judeus, a Israel, ele está se lembrando lá de Abraão, da promessa de Deus a Abraão, de formar um povo da descendência dele. Ok? E Deus fez isso por pura graça e misericórdia da parte dele. Deus não olhou para Abraão, achou Abraão bonitinho, Abraão obediente, legalzinho, sabe? Não, foi por pura graça e misericórdia dele. Pelo contrário, Abraão era um idólatra. Ele morava numa terra de idólatras e com certeza ele também adorava deuses lá naquela terra. Mas Deus o chama e ele atende pela fé. Pela fé. Ok? Então, em toda essa questão aqui do povo,
do texto, Paulo está tratando a respeito do povo. Quando fala dos judeus, de Israel, está se lembrando de Abraão, né, do povo que é descendente de Abraão. E quando fala dos gentios, claro, todo o restante do mundo que não vem de Abraão, ok? Bom, termos sobre a salvação ou correlatos. Tem vários aqui, tem vários nesse texto. Conheceu aparece uma vez, escolhido aparece 4 vezes, obras aparece uma vez, graça aparece 4 vezes, salvação 4 vezes, reconciliar 1 vez, vida 1 vez, crer 5 vezes, boas novas 1 vez, chamado 1 vez e misericórdia aparece 4 vezes. Ok? Muito bem. Vamos às estruturas aqui no texto. E eu separei... Opa, dei spoiler aqui. Você percebeu que desde o capítulo 9, 10 e 11, desde o capítulo 9, eu estou trazendo aqui para vocês todas as citações do Antigo Testamento que Paulo faz. Por quê? Porque ele está falando diretamente do povo judeu. E por isso ele traz provas com base no Antigo Testamento. Ele sabe também que terá judeus que vão ler esta carta. Okay? Por mais que ela tivesse sido destinada aos romanos, ele sabe que parte daqueles ensinamentos também seriam dados aos judeus. Parte ou todo aquele ensinamento da carta. Então ele faz questão de demonstrar biblicamente, podemos falar assim, aquele seu ponto de vista, aquele seu argumento. Então, aqui no capítulo 11 não é diferente. Ele usa vários textos do Antigo Testamento, várias citações do Antigo Testamento. Mas hoje eu não trouxe as citações para você. Por quê? Porque eu quero que você poste aqui embaixo, nos comentários, as citações diretas para a gente ver aí como anda a sua prática. Aqui a questão não é você chegar aqui e ter tudo de mão beijada. Eu já te ensinei a técnica, e agora? Me mostra aí, me mostra aqui nos comentários que você realmente está aprendendo. Me mostra aqui. Veja, identifique aí no texto bíblico, identifique na sua Bíblia quais os textos onde Paulo faz citações diretas do Antigo Testamento. Não está muito difícil não, tá bom? Eu quero ver seu comentário aqui embaixo, ok? Então Paulo faz isso, usa bastante do Antigo Testamento também nesse capítulo, e aqui é o grande ponto do texto: a soberania de Deus em toda a salvação. O texto de Romanos, capítulo 11, verso 36, diz o que pra gente? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Às vezes as pessoas usam esse versículo somente para falar de coisas nesta vida. Tudo vem dele, tudo na vida vem dele. Tudo que a gente conquista é por meio dele. Tudo que a gente tem é para ele. E ok também essa aplicação, inclusive eu vou fazer um pouco dessa aplicação um pouco mais ali abaixo. Mas lembre-se que Paulo está falando com a gente desde o capítulo 1 sobre o quê? Salvação. Paulo está falando sobre a salvação desde o capítulo 1. E aqui no final do capítulo 11, ele encerra toda a tese dele a respeito da salvação. É tanto que amanhã você vai ver no capítulo 12 que Paulo já não vai falar sobre salvação em específico, sobre como acontece a salvação, sobre a doutrina da salvação. Ele não vai falar mais disso, ok? Você vai ver que muda completamente, inclusive, a forma de Paulo falar, a partir do capítulo 12. Então, aqui ele está encerrando de forma cabal, de forma, é encerrar com chave de ouro, de fato. E ele está falando sobre a salvação quando ele fala sobre isso. Quando ele conclui todo esse assunto. Então ele está falando porque dele. A salvação tem origem em Deus. Foi Deus quem desejou salvar-nos do pecado.
Foi Deus quem desejou, quem originou toda a salvação. A salvação também é por meio dele, não é pelas nossas obras, não é pelo que fazemos, mas é por meio dele, é por ele. Foi ele quem enviou o seu Filho. É ele quem coloca a fé no nosso coração. É a graça dele que faz isso em nós. É por ele que somos escolhidos, chamados. Consegue perceber isso? Foi o Cristo que veio, ou seja, é por ele que nós somos salvos. Por meio dele. E a salvação também é para ele. O fim da salvação não é a nossa glória. O fim da salvação é a glória de Deus. O fim da sua salvação é a glória de Deus. Você foi salvo para a glória de Deus. Você é salvo para a glória de Deus. Você percebe isso? Você consegue ver como a salvação, em nenhum momento nós temos mérito nela? Nem na origem da salvação, nem no meio da salvação e nem no fim da salvação. A gente não tem mérito em nada disso. Nada. Muito pelo contrário. Em tudo na nossa vida, na nossa salvação, Deus é soberano e nós devemos a glória a Ele. Somente a Ele. Pois é, não sei se você já tinha ouvido sobre Romanos 11:36 dessa forma. Mas é exatamente isso que Paulo está falando aqui pra gente. Ao concluir, ao fazer esse epílogo aqui do seu texto. Bom, vamos então a alguns pontos para pensarmos em aplicações. Vamos lá. Algumas perguntas aqui. Depois disso tudo que a gente leu, não só do versículo 17, mas de tudo que a gente está vendo aqui em todo o texto de Romanos, você ainda se acha digno da sua salvação? Você ainda é aquele que fala assim, não, eu mereço ser salvo. Sou uma pessoa boa, sou crente, vou todo domingo na igreja, mereço ser salvo. Estou todo dia na igreja, aliás. Versículo 22. Você considera atentamente a bondade de Deus, isso é fato. Mas e a severidade de Deus? Você considera? Ele fala, considerem atentamente a bondade e a severidade de Deus. Pois é. E sobre isso aqui, sobre severidade, não só sobre severidade, mas também sobre bondade, nós vamos falar nesta semana. Amanhã, na verdade, na nossa aula de número 2. Nossa aula de número 2, que acontecerá amanhã às 20 horas no YouTube. Somente no YouTube, tá bom? Não vai ter no Instagram. Nós vamos falar sobre isso aqui. Dentro do tema do Evangelho. Foi uma solicitação ali dos alunos na aula número 1. E eu vou te explicar detalhe, tintim por tintim, sobre o que é de verdade o Evangelho. Talvez você fale assim, Evangelho é boas novas e tal. É? A tradução da palavra Evangelho é boas novas, mas o que é de verdade o Evangelho? Olha, eu garanto para você, 90%, olha lá se não for uns 95% da igreja não conhece o Evangelho de verdade. Ok? Então, participa da aula, tá? Amanhã às 20. Verso 34. Você continua tentando ensinar a Deus como fazer as coisas. Quem é que te conheceu para que pudesse te ensinar? Paulo fala. Será que a gente continua tentando ensinar a Deus como fazer as coisas? Será que a gente, olha só, versículo 36 eu separei 3 aplicações. Porque dele, né? Será que você ainda retém algo em suas mãos? Tudo é dele.
está retendo alguma coisa aí nas suas mãos? Tudo é dele. Por ele. Você ainda quer fazer coisas pelas suas próprias forças? Olha, tudo é por meio dele. Será que você ainda está tentando fazer as coisas pelas suas próprias forças? E para ele. Você ainda quer ser o centro das atenções, o alvo de tudo? Você é uma pessoa egocêntrica? Tudo tem que se voltar para você? Olha, lembre-se, tudo é para ele. E aí? Como é que está até aqui em Romanos capítulo 11? A gente trabalhou já Romanos do capítulo 1 a 11 e eu quero te perguntar, quero pedir para você colocar aqui nos comentários. Como tem sido a sua experiência com a Bíblia? Tem sido transformada? Tem sido mudada realmente? Comenta aqui embaixo. Coloca aqui para mim o que tem sido diferente na sua leitura bíblica, como você tem melhorado isso na sua vida, tá bom? Vou fazer questão de te responder aqui. Deus te abençoe e até amanhã com Romanos capítulo 12. Poxa, se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.